Calma aí, calma aí. Agora vai. Foi. Gravando. Boa. Vamos falar hoje sobre TypeScript. Vamos ver como é que a gente consegue evoluir aqui. Acho que a ideia, a gente falou um pouco da outra vez, é abrir tela e a gente começar a fazer. Acho que a ideia é essa, alguém busca um assunto, estuda, entende um pouco, vê o que pode agregar e a gente vai evoluindo essa ideia. Então, foi mais ou menos o que eu fiz. Eu tentei dar uma olhada em algumas coisas que não são tão utilizadas, a gente acaba não utilizando tanto, e aí eu vou começar a falar um pouco sobre algumas funções avançadas aí do TypeScript. Primeiramente, eu queria falar que meu nome é Diego, faz 42 dias, 5 horas e 30 minutos que eu não uso N. Por quê? É Boa, Diego. uma parada que eu vi assim nas pesquisas e tal, vi bastante gente falando, da questão do N, porque ele é um cara que resolve, né, tá ali para a gente usar, mas a gente não deveria usar, porque mostra que a gente está ali na dúvida, a gente só quer resolver o problema e não quer entender o problema, então isso é um pouco ruim. Então a ideia é realmente a gente fugir disso. E aí isso é legal porque, por exemplo, alguma dessas paradas que eu vou mostrar começa a ajudar, muda a forma de pensar, começa a gente entender algumas coisas diferentes. Foi até engraçado porque ontem eu estava escrevendo uma parada num projeto real e aí eu fiz uso de uma das paradas que eu vou falar aqui, foi muito legal, depois eu vou tentar mostrar. Eu configurei um projetinho aqui, né, básico mesmo, só para rodar o TypeScript e a gente começar. Então, o primeiro ponto assim que eu vou falar, e aí a gente vai discutindo, se alguém tiver alguma ideia, se tiver algum ponto, se achar que viu diferente em algum lugar, a gente também vai ajustando. Então, acho que o Ah, primeiro... Pode falar. pô. Não, eu ia só aproveitar. Tipo, você, né, você já vai começar com coisas do TypeScript direto, porque eu ia perguntar qual que é o mínimo para configurar, só para eu saber, tipo, aproveitando que tá limpinho aí. Não, faz sentido. Eu acabei de configurar esse cara agora, tomei um pau aqui e aí ele rodou. Mas, cara, o que eu fiz aqui foi basicamente um npm init para poder iniciar o package lock, para ele poder entender que o TypeScript vai ser uma independência. Por quê? Eu tentei instalar ele antes de ter o package JSON, e aí deu pau. Então, npm init, para startar um projetinho do Node, né? E aí você dá um tsc init. E aí ele traz tudo, ele configura, está pronto. Em teoria, para você desenvolver com TypeScript, tem a parte mais avançada de você entender o que está aqui dentro, tem algumas coisas que você vai mudando, né? Mas o básico para você rodar um TypeScript, ele principalmente para entender coisas de tipagem, né? Porque se você não configurar nada, se você viesse aqui e colocasse velho, e aí, né, console log batata. Em teoria, isso aqui está muito estranho. E aí, por exemplo, como já está configurado com o tsconfig ali JSON, ele entende, ele começa a se comunicar, porque esse é o legal do TypeScript, né? Ele começa a se comunicar com o desenvolvedor, qual é a forma que ele tem que escrever. E aí cai até na parada que a gente estava vendo hoje cedo, né, do livro do Clean Architecture, que é a parada, ele sabe que eu estou fazendo errado, ele não sabe exatamente qual é o certo, ele sabe que está errado aquilo dali. Então, tipo, é o que o TypeScript faz, ele tenta te comunicar que você está errando, então, para você se corrigir. Se não tivesse a configuração do TS ali, ele não pipocaria nada ali. Então, npm init, eu vou deixar comentado aqui. Aí faz sentido mesmo. E aí, no caso, eu usei npx, né? Se você não for instalar para poder startar o TypeScript ali, ele criar aquele arquivo de configuração ali. Beleza. Então, agora, vai falar alguma coisa? Não, ia falar show de bola. Beleza. Igual. Então vamos lá. O primeiro carinha que eu vou ter, que eu Fazer assim, live reload, tem que adicionar o Nodemon, né? para fazer o quê? Isso aí não vai funcionar com live reload, né? Não, então, mas no nosso caso aqui a gente não vai precisar nada, porque eu estou usando esse Coca aqui, que se eu não me engano, ele vai ajudar a gente aqui a debugar isso, sacou? E como eu não acho que a gente não vai, em teoria a gente não vai rodar nada, tá vendo? Ele já vai dando algumas coisas aqui, ele mostra alguns resultados aqui. Como a gente não vai rodar nada efetivamente, eu acho que não sei se tem necessidade. É mais para entender o conceito dessa tipagem. Mas, se for o caso, a gente pode rodar alguma coisa aqui e ver. Beleza? Beleza. Então, o primeiro, assim, que eu pesquisei, e foi uma sugestão do Daniel e tal, foi o Generics.
O que é esse cara? Tem lá na documentação dele aqui, ele explica algumas coisas, eu vou tentar trazer um exemplo bem simples aqui, e aí a gente vai. O que é o generics? O generics, assim, pelo que eu entendi, pensa numa função que, quando a gente cria muita função genérica, uma função aqui, deixa eu abrir minha colinha para ver se está tudo certo. Pensa numa função genérica que vai receber um valor, a gente não sabe qual o valor, pode ser qualquer coisa, e aí tentando trazer para uma parada que não tem tipagem ainda. E a gente quer isso, a gente pode receber qualquer valor e no fim das contas ela vai dar um console log nesse valor. Ponto. É isso que a gente quer, uma função genérica. E esse valor pode ser qualquer coisa. Só que como a gente está trabalhando com tipagem, a gente quer que esse cara seja dinâmico também, que ele possa ser tipado de uma forma dinâmica. E aí vem o generic. A gente, tipo, eu já usei, em alguns casos, você não sabe o que fazer, então você vai lá e lança um N, e aí ele para de focar, ele resolve tudo. Por quê? Porque eu estou falando que pode ser qualquer coisa. Só que não é o ideal. O ideal é que você, aqui embaixo, quando você for chamar essa função, você lance um valor para ela e ela entenda se aquilo ali faz sentido ou não. Porque senão começa a perder sentido, você fez uma tipagem que não tem... Em momento nenhum aqui eu estou falando o tipo daquela coisa, entendeu? Então perde o conceito. E o que o generic faz? Você, com o generic, você vai poder trazer o tipo da mesma forma que o valor, de forma dinâmica. Então, geralmente, por convenção, a gente usa o T aqui. E aí pode ser qualquer coisa. Se for uma função sua que faça mais sentido, alguma coisa genérica que tem a ver, então você usa outra coisa. Mas, por exemplo, eu estou falando que o tipo desse cara vai ser um T, e no nosso caso aqui, o retorno dela também vai ser um T. E agora, ele já começa a reclamar, tá vendo? Esse que é o legal. Peraí que eu acho que eu botei uma coisa errada aqui. Não, acho que tá certo. Tá certinho. E aí, qual é o legal agora? Agora eu posso passar, na hora que eu chamar a função, eu posso chamar a forma que eu quero, o que eu quero retornar daquela função. Então, se eu falar que esse cara é um tipo string, ele deveria estar indo, mas por que ele está focando aqui? Vamos ver. Opa, já sei. Aqui, eu botei aqui dentro. E aqui... ele não retorna uma string, né? Ele retorna um... Ele pode... É uma string... no caso aqui ele não está retornando. Vamos ajeitar isso aqui, desculpa. Vamos retornar uma string aqui, que aí seria retornar o velho. Opa, aqui. Agora tá certinho. Esse aqui é a dinâmica do generics. Por quê? Porque agora eu tenho uma função que ela pode também, no mesmo caso, retornar um número. E esse aqui é o caso mais simples, né? Um exemplo assim, bem simples. Então agora, e aí, legal, se eu passar agora uma string aqui, né? Que é óbvio que daria problema. Ctrl S. Opa, deu erro aqui, peraí. Legal que tá erro ao vivo aqui. O argumento tipo string não é atribuível a um parâmetro do tipo number. Então, tipo, na minha função, eu tô falando para ele que, tipo, ele tem que ser um tipo number e ele vai retornar um tipo number. Então, a coisa começa a fazer um sentido, sacou? Esse aqui é um exemplo bem simples. Então, agora, eu tenho que passar um número para ele entender que aquilo ali é do tipo number. Então, independente da minha função, ela pode trabalhar qualquer função. Eu deixo de usar o N, que é uma coisa muito geral. Antes eu não sabia o tipo de nada, então agora eu sei o tipo das coisas. Beleza, agora eu fiz um exemplo aqui, aí esse é maiorzinho. Vamos lá, vamos aos poucos. Esse ali é um exemplo bem simples. Eu vou criar uma interface. Alguém vai falar alguma coisa? Não? Eu ia só perguntar, na real, mano. Pode perguntar. Tipo, eu nunca tinha visto dessa forma aí, o generic, né? Eu sabia que existia essa parada aí do generic, eu nunca tinha visto nessa aplicação. Achei maneiro demais. Isso abre bastante leque aí. Mas esse tipo que está aí na chamada da função, ele é o tipo do que vai ser retornado ou ele é o tipo do que você está passando? Vai depender do que, tipo assim, da forma... Ele é igual uma função. Quando você trabalha com um valor aqui, eu posso trabalhar o que eu quiser com esse valor, certo? A mesma coisa é a tipagem. Então, tipo, vai depender... Vamos supor que eu sei o que vai retornar aqui. Na verdade, vai retornar um number. Então, eu poderia... Aqui, na verdade, isso não vai ser mais uma variável, vai ser um number. E aqui vai retornar 10, independente de qualquer coisa, entendeu? Entendi agora. Aí, depender do nível E aí vamos supor, pô, Diego, mas eu queria que o meu retorno também fosse dinâmico. Beleza? Aí eu acho que é o que a galera usa. Aí o Daniel me corrige aí, que o Daniel também manja dos Paranauê. Eu posso passar agora, tipo, dois tipos, sacou?
Espera aí. Entendi, não precisa ser necessariamente a mesma coisa, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui que eu não lembro como é que é quando 2. Espera aí. Deixa eu achar aqui que a vida não é fácil, não. Ninguém falou que ia ser, né? Ah, achei. Achei. Eu fiz 1 milhão de exemplos. Acho que é esse cara aqui. Gente, cadê o exemplo? Tem um exemplo aqui na documentação, com 2 valores. Se eu achar. Senão eu falo depois dele. Não, mas tá de boa. Era só pra entender porque, tipo, o string tava funcionando pra todos, porque você usou o T lá pra todo, né? Isso. Tanto pro retorno quanto pro tipo do parâmetro, né? Era só pra confirmar Vou isso. passar Mas aqui. Eu vou voltar com esse aqui depois, se der tempo a gente volta. Aí eu te mostro direitinho. show, mas valeu. Beleza. Então tá bom. Vou deixar aqui assim por enquanto. E aí vai funcionar aqui. Aí agora, eu tenho um exemplo aqui maior, e eu vou seguir esse exemplo. Vamos lá. Imagina, aí tipo, o que a gente vai tentar fazer aqui agora? Imagina que você tem uma função, que essa função, a gente vai tentar bater numa API, e essa API, ela faz qualquer coisa. Acho que o Daniel até deu um exemplo quando eu estava conversando com ele, de um ORM, né? CRM, que aí, tipo, imagina que ele só quer receber o dado, ele vai trabalhar o que ele tiver lá, ele vai entender qual é o tipo de dado que está chegando, e ele só vai me retornar o dado como se, com 200, né? Com sucesso. Então, a gente precisa ter uma função também aqui, que tipo, a gente possa fazer qualquer coisa com ela, então ela vai receber um valor que pode ser qualquer coisa, e no fim ela vai me retornar essa coisa também, e vai ser tudo tratado. Eu vou fazer agora, vai ficar mais claro ainda. Qual é o exemplo? Eu vou ter uma função, ela é do tipo, que ela é um create, então ela pode criar qualquer coisa, essa função, enquanto eu não vou tipar. E no fim, geralmente, o que esses caras retornam, né, eles retornam, vamos supor, eu vou mandar o valor, que vai ser o input, e esse cara vai me retornar o input todo, mais o timestamp, né, desse cara, para me armazenar isso de alguma forma, para me retornar isso na tela, de algum jeito, beleza? Então é a data, né, que tipo eu estou criando, a data que foi criado isso, e o próprio valor. E ele pode receber qualquer coisa, porque o que ele vai fazer aqui no fim das contas, o que ele vai fazer aqui dentro? Ele vai pegar esse valor e vai fazer um fetch, sacou? Ele vai pegar esse valor, vai passar o input, vai fazer um fetch aqui, que não é o nosso foco agora, ele vai fazer e no fim ele vai retornar o próprio input. Isso aqui não é preocupação para a gente agora. Só que eu quero que esse cara receba coisas. Então, vamos criar algumas interfaces aqui de coisas que a gente pode passar. Então, nesse sentido, a gente pode passar um apartamento. Teve uma coisa também, aí puxando mais uma coisa aqui. Eu, geralmente, costumo usar muito tipo, o type, né? O nomezinho type para as coisas. E eu não entendia muito bem por que eu vi em alguns lugares interface. E eu vi, se eu não me engano foi um vídeo, o interface é legal porque você consegue agregar coisas. Então, vamos supor, vamos supor que eu faço uma biblioteca e eu diga que a gente vai ter, como se eu fosse estender alguma coisa nesse sentido, e o cara, quando ele for fazer, ele vai precisar agregar valor no meu apartamento. Com o interface, isso é possível. Então, quando você cria um novo apartamento, a partir do que eu criei, ele vai juntar as coisas. Depois a gente pode falar isso em outro momento, mas eu só achei legal. E o type tem algumas vantagens que esqueci agora, ele usa outras coisas, mas o ideal é sempre usar a interface, na maioria dos casos. Depois, eu acho que é um assunto para depois para a gente ver também, mas eu vou continuar aqui, senão vai fugir do foco. E aí, beleza. O que o apartamento pode ter, assim, bem básico, assim? Pode ter um endereço, que é do tipo string, pode ter um value, vou botar um value aqui, do tipo string também, sei lá, qualquer coisa, isso aqui é bem... Esse cara aqui vai ser um rating do tipo number, beleza. Então, eu posso mandar um apartamento, só que eu quero também, o meu sistema vai fazer uma parte também, que para a mesma API, ele vai mandar também o usuário, os dados do usuário, beleza? E aí os dados dos usuários pode ter
Pode ter name, que é do tipo string, pode ter um password, que é do tipo string, isso é bom, né, que ele ajuda, e tem que ter pode ter um profile, pode ter não, vai ter um profile pic, do tipo string também. E mais uma coisa, só que eu quero também, esse cara também, ele é incrível, essa API. E essa API também recebe um add, uma campanha ali, pô, esse cara é incrível, essa API. Então, ela é muito boa. E aí eu vou passar para ela o ID, vai ter um number, vai ter uma URL, do tipo string, e vai ter uma image, tipo string. E aí, como é que eu faria isso na função? Tem o union type, né, que a gente usa também. O union type é aquele cara que você vai botar no pipe aqui, ele vai falar assim, isso pode ser isso, isso, isso e isso. Só que, beleza, aí se a gente fizer isso, depois a gente vai entrar no type guards, que aí seria uma coisa que a gente ia ter que aplicar, só que tem uma coisa muito mais simples, que é o generics. Porque o generics faz exatamente isso. Eu posso falar para ele o que eu quero usar, sacou? Então a gente vai criar agora, a gente vai mudar essa função aqui com esse objetivo. Então, o que esse cara aqui vai poder receber agora? Ele vai poder receber o argumento, que seria o meu tipo. Isso vai ser o tipo que eu vou passar para ele. E no fim vai ser o meu retorno. Ó, agora aqui também é legal isso aqui. Porque eu quero que o meu retorno seja o próprio tipo, né? Então vai ser o meu argumento que ele recebeu. E isso vai estar concatenado com um novo valor, que é o meu timestamp. Eu também não conhecia isso aqui, eu aprendi agora. Achei isso muito da hora. Por quê? Eu não preciso criar um novo tipo para falar que esse cara aqui também vai ter um timestamp, sacou? Que é o tipo, a gente talvez usaria tipo retorno, sacou? Então eu não preciso mais, porque eu posso passar isso aqui entendendo que vai ter esse cara aqui. Isso aí é muito legal. Isso, achei muito da hora isso também. E aí, pronto. Tá mágico agora. Aí, beleza. Agora, Diego, como é que vamos aplicar isso? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero ter um new user. Vou criar um novo usuário nesse cara. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar o create, se tudo der certo. E nada tiver errado, eu vou falar para ele, eu vou falar para ele agora que esse cara é do tipo user. E eu vou passar os dados para ele. O que ele espera? Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Não. Ele está falando que é do tipo user. É porque esse cara aqui não está mostrando, mas geralmente ele fala quais são os valores, né? Ah, mas aqui está falando, ó, tá vendo? Ele está esperando um name, um password e um profile. Ele já entendeu que o meu valor, a função é dinâmica, então eu posso passar para ele o name, Victor, uma string, beleza. Eu posso passar para ele o password do Vitor. Com certeza deve ser futebol. E eu posso passar um proc, não, profile pic. Ele tá pegando ali as propriedades, ó, certinho. Agora ele começou a... E aí eu vou passar um tralha aqui. Ele está dando algum problema aqui, vamos entender o que é. Está escrito errado, provavelmente. Deixa eu ver. Password. Porque está escrito errado. Tá, beleza. Agora certinho. Aí, viu? Ele já corrigiu lá, ele já identificou que o tipo estava errado. E aqui, aí beleza, por exemplo, só que agora eu preciso criar um apartamento. Então, cara, da mesma forma, meu apartamento, eu posso criar, tá vendo? Eu vou usar a mesma função e passar para ela qual é o tipo que eu vou usar agora, vai ser o apartamento. Isso aqui, e ele já vai reconhecer. A mesma coisa, vamos supor que agora eu por algum motivo passei apartamento, mas continuo passando coisa que não é dele agora. Então, eu vou passar name, tipo, Caio. Ele já está reclamando, tá vendo? Por quê? Porque eu já passei para esse cara que a função agora ela tem que receber um tipo apartamento, que não tem esse valor, tá vendo? Então, a mesma coisa, tipo, isso é isso que é legal do generic, sacou? Eu consigo ter uma parada dinâmica, não preciso mais ficar específico. E como tudo é obrigatório, tá vendo que ele tá brigando comigo, né? Ele tá falando que eu preciso passar os outros valores. Preciso passar value, se eu botei aqui certo. Value, value é um number. Não, é uma string também.
E por que eu botei address kai? Tá bom. Work kai. E aqui vai ser o que ele precisa mais? Ele tá falando aqui? Tá falando que tá faltando rating, tá vendo? Ele vai se comunicando comigo. O TypeScript, eu acho essa parada muito legal, tipo, ele consegue, ele começa a te dar um caminho, né? E aí essas coisas facilitam pra caramba. Esse aqui é um outro exemplo prático do generics, sacou? Então, eu tenho uma função que ela é create para qualquer coisa, então eu consigo criar uma função genérica que ela recebe um argumento genérico, como tipo também, sacou? Então, não sei, agora ficou claro para vocês? Deu para entender? Ou Ficou tá claro pra confuso? mim. Eu Ou achei tá... muito massa, cara. Eu não sei o que eu gostei mais, velho. Se é o fato de você não precisar amarrar ali o argumento da função mesmo, né? Então, tipo, você Sim. fala para ela o que você vai criar. Ou se eu gostei mais da parada do retorno ali, meio dinâmico também, né? De certa forma. Você não precisou criar um Sim, outro tipo para falar do sim, retorno, cara, né? não, Isso eu achei muito eu massa. achei isso muito genial também. Eu não sei, a gente tem até que horas? 45, né? Tá, depois qualquer coisa eu volto para a gente ver aquela questão dos valores, que a gente descobre junto. Eu vou fazer o outro exemplo. Vou criar um novo aqui. Index. Index não, vou botar o nome do certinho. Type guards. A gente vai falar do type guards agora. Cara, e é isso que é o incrível, porque eu acho que é uma parada que a gente, eu estava até falando com o Daniel, é uma parada só que a gente não fala muito, a gente não comenta muito, porque ela não é difícil. Não é uma parada de, caraca, que coisa bizarra. Não é. Mas o difícil é você, tipo, tá ali, trazer pro dia a dia. Então, acho que esse que é o legal do cafezinho, eu acho que tá sendo isso daí. Que a gente pode, tipo, trocar ideia, entender as paradas, sacou? Descobrir, porque, por exemplo, muita coisa que eu descobri agora e acho que tá podendo passar. Agora vamos pro Type Guards. O Matheus mandou lá uma imagenzinha, eu fiquei perdido aquele dia que ele mandou a imagenzinha, não entendi quase nada. E fui também dar uma estudada para tentar entender. E aí eu vou trazer aqui um exemplo simplão primeiro também, bem fácil, para ajudar. O type guards, ele é o guardião do tipo. Já, acho que o nome já diz a parada. Então, ele tem que garantir que quando você estiver ali no bloco, você consiga, e ele é muito usado nesse union type. Vamos supor que por algum motivo você decida usar o pipe para poder falar que pode receber dois valores. Então, em teoria, dentro da função, você tem que tratar esses dois valores, certo? Se você pode passar dois valores, dentro da função, por algum motivo, você tem que tratar esses dois valores. E aí, o que acontece aqui? O type guards, ele mostra isso. Eu vou trazer aqui um exemplo com um valor primitivo. Então, eu vou botar aqui uma função bem simples, que é a print type. Beleza? Beleza, ela vai printar aqui o que eu mandar para ela. E ela vai receber um valor. Só que esse valor, eu não vou usar N, eu não vou usar generic, eu vou falar que eu vou tratar dentro dela, vai ser ou um number ou um string. E ponto. Porque eu sei que essa função aqui é específica para isso daqui. Ela só vai fazer isso. Beleza, eu não vou botar nenhum retorno aqui por enquanto. Vou botar um void aqui. Beleza. E aí, tudo bem. Ela não vai retornar nada, mas ela vai fazer alguma coisa aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai meter um if e falar que, vamos supor, se o valor. Como é que eu faço essa validação? Em casos de tipo, a gente tem que verificar se aquele valor pertence àquele tipo. Então, como é um tipo primitivo, a gente usa muito, a maioria dos exemplos eu vi assim, a gente usa o type of, que já é padrão, né, já é da língua já, então não tem problema nenhum, TypeScript, do JavaScript. Então, eu consigo identificar o tipo daquilo ali através disso daqui. Então, se for um tipo number, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa, ó, else vai fazer outra coisa. Aí por que eu estou fazendo isso aqui? Olha o problema que a gente teria se eu não usar isso daqui. Qual a vantagem? Se eu meter aqui um value, o value é um. Se eu dizer se ele é um number ou se é uma string, ele vai me sugerir métodos, valores. Por exemplo, se eu deixar falando que é só string, se eu botar um ponto aqui, o TypeScript me ajuda a entender qual o poder que eu tenho com aquele cara ali, certo? Então, ele fala coisas que eu posso usar para manipular aquilo ali. Da mesma forma, se fosse um number, ele vai mudar a lógica dele aqui. Opa, velho, ponto. E aí ele vai falar coisas que eu posso fazer se for um número. E aí, tipo, mas como é que eu vou especificar? Como é que eu, quando eu tenho um union type, né, que é assim, quando eu tenho dois valores,
Se eu botar um ponto aqui, ele fica perdido. Sacou? Esse é o problema. Eu não sei quais são as propriedades que eu posso usar, quais são os métodos que eu posso usar. E aí, a gente faz esse esquema aqui, de verificar qual é o tipo, para eu poder ali dentro tratar isso. Por quê? Porque agora eu sei que é um number. Se eu vier aqui e colocar um value, eu vou receber todas as propriedades, todos os métodos, todos os valores, para aquele tipo. Então, por exemplo, eu posso falar que esse cara, como eu sei que é um número, ele só vai me mostrar coisas relacionadas a número, sacou? Então, eu posso toFixed, por exemplo, sei lá, vou botar qualquer coisa aqui. Eu vou botar um console log aqui, só de doideira, não preciso rodar nada, porque faz sentido, né? E aí o legal é, no else, ele já entende, o TypeScript faz isso, ele já entende que quando eu jogar um value aqui, ele vai me trazer coisas de string, sacou? Essa que é a parada legal, sacou? Então, tipo, eu consigo receber 2 tipos e eu garanto... E aí, o que é legal disso também que eu vi? Cara, isso é muito bom em teste. Porque isso aqui garante que nenhum... Tipo assim, é como se eu já estivesse fazendo um teste na própria escrita do TypeScript, sacou? Porque eu não posso, em teoria, usar nada aqui dentro que não seja do tipo number. Não vai acontecer de eu tentar usar alguma coisa que é para string aqui dentro e causar algum erro. Então, tipo, o TypeScript me bloqueia. Claro que ele não pode não bloquear a compilação, alguma coisa do tipo pode passar, mas aqui, na hora que a gente está editando, ele já vai reclamar se eu usar um toFixed, tá vendo? Por quê? Porque ele vai falar, cara, o propriedade fixed não existe no tipo string. Então, eu consigo manipular isso ali dentro, sacou? Esse é um exemplo mais simples, assim. Eu vou... Aí, deu para vocês entenderem? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Que boa. Se tiver, pode falar. Talvez eu não saiba responder, mas a gente vai atrás. Eu acho que para mim ficou claro, eu só não saquei, tipo, o type guards em si Beleza. não, tipo, o type guards em si é a verificação do tipo da string, é isso, é essa implementação, né, no Isso. caso. É porque isso ficou confuso também para mim quando eu estava tentando entender o que era o type guards. Mas o type guards é isso, é tipo, é o guardião do tipo, é entender que ali dentro eu só vou poder usar essa coisa, sacou? Eu fiz um outro exemplo aqui, não sei se é o melhor dos exemplos, mas foi uma coisa que eu tentei trazer para nossa realidade e achei que fazia sentido. Então eu vou criar uma interface. Vamos lá, agora chamada range. Ó, esse aqui acho que talvez faça bastante sentido. O range pode receber um value, que é do tipo number, e o legal, ele tem um specification for range. Beleza? Então, tipo assim, em teoria, só o range tem essa propriedade. Isso aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma string. Eu tenho um outro cara, que é o interface. Interface, sale. Beleza? Que também, ó, eles têm a mesma propriedade chamada value, e aqui também pode ser um number, só que o specification dele vai ser for sale. Então, eles têm coisas diferentes, beleza? Eles têm isso aqui igual. E aí eu vou fazer uma função que vai checar, uma função, vai só verificar se isso é check. Isso. Se não está melhor não, a gente pode melhorar também. Is range or say. Pronto. Ele só vai verificar se é um ou outro. Beleza. E beleza, é isso aqui. Não vai retornar nada não precisa. Ele só precisa dar um console log no cara que tem que ser. E aí, como eu vou fazer isso? Ele vai receber uma opção, uma escolha dele. E isso pode ser do tipo rent ou do tipo sale. Só que como eu vou tratar isso aqui dentro? Como é que eu vou? Porque, em teoria, eles vão fazer coisas diferentes. Porque cada um tem a sua especificação. Se eu vier aqui e colocar choice, o que ele vai me sugerir? Só o value, sacou? E aí, isso é o type guards. Ele está garantindo que o único valor que é possível para os dois é esse. Isso, e qual o problema disso para a gente? Porque tem muitas propriedades que a gente não sabe, então a gente não consegue trabalhar direito, isso atrapalha. E como é que eu vou especificar isso?
Aqui tem algumas coisas que dá para fazer. Esse não é um tipo primitivo, então já não dá para usar o type off lá. Então tem alguns caminhos aqui para se seguir. Eu fiz uma sequência de exemplos aqui, que eu vou do mais simples para o mais... Depois o mais complicadinho, que foi o que o Matheus mandou até lá também. O primeiro, o que eu posso fazer? Tem uma coisa... Tem algumas formas de eu validar isso, né? Eu poderia colocar choice e choice. Specification for range. Só que como ele não sabe, tá vendo? Ele já reclama, porque ele fala assim, cara, eu não sei qual é o tipo, então você não pode passar dessa forma. Em teoria, vamos supor, se a gente não tivesse trabalhando com TypeScript, talvez até a gente usaria uma coisa dessa, que a gente sabe, se não tiver aquela propriedade, vai retornar null, vai retornar undefined, vai retornar alguma coisa, e ele vai passar para o próximo. Só que não é o nosso caso, a gente precisa especificar. E tem uma funcionalidade do TypeScript que é a seguinte, se eu vou inverter a coisa aqui, né? Eu vou falar aqui. Tem uma propriedade que eu sei que exista, que é for range. In choice quer dizer que esse cara aqui agora, ele é do tipo range, beleza? Então, se eu der um console log aqui, em choice, ponto, ele já vai me trazer, tá vendo? Ele está falando que dentro do if, aqui a gente está mostrando um caso bem pequeno, mas vamos supor que tivesse 1 milhão de propriedades, sei lá, muitas propriedades. Imagina se ele trouxe... Primeiro problema, imagina se ele trouxesse tudo. Você não ia saber qual usar. Então, uma coisa que ele faz inicialmente, eu não vou te mostrar tudo, eu vou te mostrar o que é comum os dois, para garantir que você não vai usar nada de errado. Primeiro ponto. Depois, e aí o que a gente faz é isso, garantir que dentro de um bloco, dentro de um escopo, né, a gente vai usar as propriedades daquele cara, e é o que ele faz aqui. Então, como eu especifiquei aqui que eu só quero, eu só quero coisas que são desse cara, eu estou fazendo uma validação, ele começa a me trazer. E, consequentemente, no else, ele vai me trazer coisas só do sorteio. Deixa eu ver. Choice for. Tá vendo? Isso é legal. Então, vamos supor assim, aqui é um exemplo bem pequeno, mas se fosse uma coisa grande, faria mais sentido ainda. Tá acabando o tempo, eu vou correr um pouquinho para mostrar só mais uma coisinha depois. E aí é isso. Aí a única coisa que, tipo assim, uma coisa lá que o Matheus falou, que eles indicam, é porque, por exemplo, imagina se você tivesse que fazer isso aqui toda vez. Isso é muito ruim. Então, uma função que geralmente a gente cria para verificar isso, aqui no caso eu vou verificar se é range, tá vendo? Então, beleza. Ele vai receber um choice, que é do tipo range ou sale, beleza? E aí eu consigo falar, isso aqui ficou um pouco confuso ainda para mim, mas acho que eu consegui entender agora. Eu vou escrever ela aqui e vou mostrar para vocês. Isso daqui vai retornar a minha validação. É só realmente, porque eu preciso que retorne um booleano para não precisar fazer isso daqui, sacou? Senão eu teria que fazer isso toda vez, sacou? A única coisa que eu estou fazendo é trazendo isso para uma função para poder ficar mais fácil. Então agora, se eu jogar isso daqui, deveria dar certo. Vamos ver. Espera aí que vai dar certo. Ah, tá, eu tenho que passar o choice, né? Também deu. Bom, agora sim. Aí agora, da mesma forma, não mudou nada, ele vai continuar. Quando eu passar aqui, ele vai me trazer só o que é. O que isso aqui está fazendo? Ele está retornando um booleano para a verificação que eu estou fazendo aqui. E aqui, isso está meio obscuro para mim ainda, mas eu acho que eu entendi. Tipo, ele está falando aqui que o choice vai ser do tipo range. E aí isso garante... Eu entendi que isso aqui é para especificar o tipo de retorno aqui também. Então, eu estou falando que o meu retorno aqui, se é true ou falso, é para dizer se ele é um range, sacou? Não sei se ficou claro. Essa é a parte mais confusa da parada. Deu para entender? Porque aqui vai retornar booleano, true ou falso. Então, como é que esse cara vai entender se isso é range ou não é range? Através do que eu estou especificando para ele. Eu estou falando para a minha função que isso aqui vai retornar o valor de range, sendo true ou falso, sacou? Ficou mais claro? Deu para sacar. O true é tipo choice is range, true, né, na real. Isso. Porque ficou muito confuso para mim na hora que eu fui entender. Porque, tipo, aqui, em teoria, ele só vai retornar true ou falso, mas aqui é como se eu estivesse botando assim, então, ó, tipo, sacou?
E como é que o valor daqui de dentro vai saber? Não vai saber nada. Só que eu estou falando para ele que o valor que retornar, o retorno meu, vai dizer se é rente ou não. Acho que agora ficou mais claro. Eu estou falando que o que eu estou retornando aqui serve para me dizer se é rente ou não. Como isso aqui vai retornar true, a gente entende que é true, sacou? Vamos supor, se por algum motivo eu tirasse isso daqui, em algum motivo. Ele vai começar a focar um erro, porque ele falou, cara, isso aí não tem no rente. Você está falando para mim que deve retornar se é rente, só que não tem no rente, então tá errado. Aí provavelmente, isso aqui é um teste que eu vou fazer ao vivo agora. Não funcionou, tá vendo? Eu tenho que especificar mesmo, senão vai dar ruim. Mas é isso. Deu para entender, né? E isso é o type guards. É você garantir que naquele escopo ali do if, naquele escopo do seu bloco, você está usando o valor especificado para o que você quer fazer. E não você cair numa coisa que não, ele não traz valor, sacou? Ele não traz as propriedades que você quer usar para aquela determinada coisa, entendeu? Você pode usar o union type, né? Você pode usar falando que pode ser um range. Eu sei que só vai vir range ou sale, mas eu garanto aqui dentro que cada bloco só vai estar usando o que ele precisa, entendeu? Tanto que se eu vier aqui e der um console log, ó, no choice ponto, specification for rate, tá vendo? Esse que é o legal. Então eu estou usando uma propriedade que não é na parte que eu preciso usar ela. Então eu estou garantindo que eu estou escrevendo um código certo. E é isso, cara. Esses são os 2 pontos assim que eu achei que ia dar tempo. Tinha um terceiro aí, aproveitando rapidinho. Cara, velho, tem uma... Assim, a gente realmente... Eu falei lá no início do N, que eu usava bastante, porque eu não conhecia muito desse utility types. Esse utility types aqui é muito bom, cara. O utility type, ele dá poderes para a tipagem que você cria. Uma coisa que eu vi bastante, o ideal é sempre você não usar a interrogação. Claro que vai ter casos que você vai usar, mas o ideal é sempre você não usar a interrogação. Porque, em teoria, um tipo original, assim, que você cria logo, é porque se você declara aquele valor, é porque você espera que ele venha, certo? Então, não tem um... Aí, o que a gente faz, geralmente? A gente geralmente usa o mesmo tipo para 2 funções. Só que uma função usa aquele tipo e a outra função não usa. E aí, como que a gente resolve isso? Tem alguns casos, tem algumas coisas aqui, tem alguns poderes, eu vou falar de alguns que eu vi muito rápido. E eu usei ontem, por exemplo, esse purchase, eu tinha um tipo que ele era específico, tipo assim, ele tinha os valores que ele esperava, só que por algum motivo eu queria usar ele em outro lugar, porque ele era muito parecido. Um único valor não era usado. E aí o que o purchase faz? Ele basicamente... e uma coisa, nesse caso meu, eu não sabia qual era esse valor, por exemplo. E o purchase, o que ele faz? Ele transforma todos os tipos em opcionais. Então, vamos supor que você cria um cara que agora ele possa... Vou jogar aqui que vai ficar mais claro, eu acho. Type... Não. Utility types. Pronto, acho que é isso. Vou salvar esse cara aqui. O que esse purchase aqui ele está fazendo? Ele está falando... isso daqui, ó. Isso aqui quer dizer que ele está passando em cada carinha daquele e falando que cada carinha daquele é opcional. Eu não vai dar tempo, mas eu queria falar desse key-off aqui também, é genial, gente. Cara, muito maneiro o TypeScript. Enfim, esse purchase aqui, o que ele está fazendo? Ele está falando... por exemplo, aqui é um exemplo claro. O tudo 1 tem title e description. Só que o tudo 2 só tem o description, porque eu não quero usar o title nele, por exemplo. Só que imagina o que eu faria? Magicamente, eu iria lá no meu código e faria isso daqui. Certo? E funcionaria. Só que eu não quero, porque o tipo... E aí, o caso do interface... quer ver isso aqui, ó? Vamos ver se vai dar para fazer aqui. Vou tentar mandar o máximo de informação que eu conseguir capturar, gente. Por exemplo, ele está reclamando que o description não existe, certo? Só que vamos supor... Deixa eu ver se vai funcionar ao vivo. Interface. Do... Olha, é isso aqui que eu queria mostrar. Por que as bibliotecas geralmente usam interface? Porque você pode importar um tipo e agregar ele, sacou? Entendeu o que foi feito aqui? Por isso que, tipo, claro que são objetivos, mas isso aqui é muito legal, cara. Eu vi isso daqui. Eu não entendia por que em alguns lugares interface... Tem outras coisas, mas isso aqui eu achei muito legal. Eu estou usando o mesmo tipo e agregando a ele. Isso no type não dá para fazer.
o type reclama. Aí por que usar o Essa é a type? diferença do type para o interface, né? Aí você vai falar assim, mas por que eu vou usar o type então se isso aí já para mim mata tudo que eu preciso? Por causa desse tipo de coisa aqui que é feito. Tá vendo? Porque você poderia fazer isso aqui no seu tipo. Você poderia... Não vai dar tempo de eu falar isso aqui, porque eu também não lembro de cabeça não. Mas, por exemplo... Pode passar 5 minutinhos aí, não tem problema não. Tá. Vou falar, esse key-off aqui, o que é o key-off? É a chave de cada item. Então, é porque eu estou agregando muito valor, estou com medo de confundir muito. Eu vou falar primeiro dos utility types, senão vai gerar muita confusão. Mas isso aqui fazia sentido mostrar nesse sentido aqui. E utility types são... Esse partial aí é como se ele pegasse toda aquela interface ali e colocasse interrogação em todos os itens. Isso. Aí, por exemplo, aí tem vários aqui, eu não vou falar de todos não. Aí tem o required, que é o contrário, você coloca para todos serem obrigatórios. E o que é legal disso? Você não precisa alterar o tipo original. Só para esse cara aqui, todos vão ser required, sacou? Então você muda... Você modifica a interface ali Isso, só para esse cara, sem precisar mudar o original. E aí, cara, tem um monte aqui, isso aqui é read only, é muito legal, porque aí vamos supor que você tem um objeto que você não quer que ninguém mude ele. Ele realmente é só para leitura. Cara, você coloca isso aqui na frente e ele vai começar a pipocar se alguém tentar alterar esse cara. Isso é muito maneiro. Aí, por exemplo, Diego, eu não quero alterar todos, eu quero alterar só alguns. Aí tem como você colocar o record, eu acho que é esse. Acho que é esse. Omite. Então você pode, tipo, omitir só um deles, sacou? Só um deles vai ser opcional, sacou? Não vai existir naquele momento, entendeu? Tem vários aqui. Cada um tem o seu superpoder. E aí é legal dar uma olhada depois. Mas os mais, assim, onde a gente vai usar vai ser o Purchase, que é legal, o Required. Read Only, só em caso específico, acredito. Tem outros aqui bem legais. E o Key-Off, eu vou falar rapidinho do Key-Off aqui, então. 2 palitos, que o Key-Off também é legal. É um caso também específico de utilização, é uma parada nova também. O Key-Off, ele é tipo... Eu tenho um exemplo aqui já pronto, eu vou tentar arrastar para cá, porque fica mais claro. O que o Key-Off faz? Vamos supor que, por algum motivo, eu precisasse criar uma... Ali já tem um exemplo de uma LI, mas vamos supor que eu precisasse criar uma lista na tela, falar que tipo, vai ter name... Como é que vai ser uma LI? Caramba. Name, 2 pontos, tipo, sei lá, Victor. E aí eu preciso fazer a lista toda. Só que eu poderia fazer um map em todos os tipos aqui dentro de user, certo? Para poder pegar isso daqui, certo? Como é que eu posso fazer isso? Com o key-off. Porque o key-off, ele me diz, isso é para tipagem, tá? Só para me tipar um valor. Aí, por exemplo, é o que acontece aqui em cima. Eu estou falando para ele que para esse itens aqui, que seria a minha chave daquela lista que eu mostrei ali, o tipo dele é o key-off de apartamento. Então, eu só posso passar address, value e rating, sacou? Se eu vier aqui passar um bolota, ele vai falar que bolota não tem atributo key-off. Por quê? Porque eu estou pegando só as chaves daqui. É um caso específico de utilização, mas pode acontecer de um dia precisar. E achei legal esse cara aqui também. Então, se eu vier aqui agora e colocar bolota como uma chave, falar que é qualquer coisa, que poderia ser qualquer coisa, porque a minha preocupação aqui é a chave. Ele verifica se aquela chave... Peraí. Não, botei no user, cara. Apartamento. Assim. Ó, tá vendo aí? Parou de reclamar. Tá reclamando que a palavra não existe, mas o valor existe lá. Então, eu consigo montar uma lista com aqueles tipos, sacou? Isso também é legal. E se tu tirar o bolota daí de baixo, ele reclama? Ele vai... Como ele é obrigatório lá, em teoria, ele deveria reclamar. Mas aí eu não sei. Vamos ver se ele vai reclamar. Porque aqui É também porque tem o tipo é key of apartment, mas não é tudo obrigatório, né? Exatamente. Eu achei que ele reclamava. Tá bom, não tá reclamando. Agora, se eu botar, quer ver? Se eu fizer, não vai dar para fazer. Deixa eu ver se dá para fazer. Como é que é o nome do bagulho lá? Vamos fazer um teste aqui ao vivo agora. Required. Esse eu nunca fiz, esse teste.
Eu botaria, acho que é aqui, né? Eu acho que não rola, não. Não rola, porque já é muita coisa já, né? E também vocês estão de sacanagem. Mas testa. Não, mas eu acho que não vai rolar. Deixa eu ver. Aí eu tenho que tirar esse array aqui, né? Para poder. Porque senão vai ficar estranho. Aí eu teria que passar o array aqui. Ele não cagou para mim. Acho que esse required aqui, nesse caso do key off, ele não rola, não. Tá bom. Mas é legal isso aí, hein? Cara, tem bastante. Desses carinhas lá, eu achei legal que tem bastante coisa assim que. É complicado. É tipo assim, é a gente tentar usar mesmo. Eu acho que é tentar dar uma olhada lá. Para mim, assim, o mais explodiu assim minha mente, tipo, eu não estava usando, é o Generics, porque ele resolve bastante coisa. A gente pode testar também esse aqui que eu tinha falado. Eu vi o exemplo, eu fiz um exemplo desse cara. É porque aí já começa. Isso aí é bem importante. Talvez você tenha que passar lá embaixo, né? Deixa eu testar passando qualquer coisa aqui, um number. Será que é isso? Pode ser também. Não, acho que não é. Cara, tem um jeito. Deixa eu pesquisar aqui. A gente faz ao vivo. Ah, não, isso aqui é para passar dois tipos, mas assim, quer ver? Eu acho que eu viajei, eu acho que eu posso ter viajado. Aqui, aquilo que eu estou tentando fazer ali é para fazer tipo isso daqui, ó. Vou deixar o número aqui só para parar de quebrar. Eu posso passar dois valores, sacou? E aí eu posso falar que eles vão ter tipos diferentes, sacou? Eu posso falar que o velho 2 vai ter outro tipo. Vai ser do tipo U, sacou? Eu posso ter múltiplos tipos também sendo passados, sacou? Agora isso daqui eu tenho que dar eu não sei se é possível, tá? Documentação também é bem legal, né? Não, cara, então, uma coisa que eu vi, assim, não tem muita coisa na internet para essas paradas mais novas. Tipo, vídeo, tem uns carinhas assim, um ou outro mostrando, e geralmente o que eles fazem eles vão na documentação do TypeScript e olham o exemplo que estão lá, e a galera usa muito isso daqui, né? Até, lá eles estão usando o type, mas eu vi até o Daniel também estava comentando, eu vi a galera usando muito T, por convenção mesmo. Aí cada um usa do jeito que for, mas eu vi muita gente usando esse T também, o Daniel comentou também. Gente, é isso que eu tinha para falar. Achei bem interessante, tem muitas coisas. Pô, muito bom. Depois Isso de hoje, aqui. quem usar N Não, aí. a gente tá conversando ontem também, o Vitor tava falando que, tipo. Mas quem que você falou? Quem Não falei for. nada, o Dani que falou que quem usasse ele já ia pingar direto no RH lá. Ele falou que ia fazer um webhook no Git para cada commit com N. Meu Deus. E é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui a Bem legal. Pode apresentação. deixar que eu Muito obrigado. parar de gravar aqui, Diego. Então, parei, então. Muito bom, Diego, cara.